Olá, sejam bem-vindos a mais um Em Questão Cast. Eu sou o Luciano Souza e esse é o nosso 47 episódio. Antes da gente começar, queria agradecer aos 15.000 que o Em Questão Cast chegou, né, Militão? Show! Queria agradecer você que tem assistido, que tem compartilhado, que tem apertado o sininho para novos conteúdos do Em Questão. E você que está nos assistindo que ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe e aperte o sininho que você receberá novos conteúdos igual a esse do Em Questão Cast. Queria agradecer os apoiadores, a LTS, Síndicos, a G5M, a Prime Piscina, Colabora Engenharia, hoje representado pelo Militão, a OA Solution, o Mercadinho Mix Baratinho, Enzino Bombas, Bela Telha, hoje a nossa nova apoiadora do Em Questão Cash, né? Casa e Construção. Ela é especializada em áreas de lazer, né? E está desde 1992 no mercado aí, fazendo áreas de lazer. A Casa de Bomba São Paulo, a gente precisa trazer novamente o Alex aqui. A Estação 80, que vai completar um ano com um show do Marcelo Falcão. E o José Elaino, né? Ação Social Dia Feliz. Hoje a gente vai apresentar aqui duas convidadas ilustres. Uma já teve no estúdio, num programa aí conhecido do nosso amigo Daniel, né? E dizer que a pauta hoje do projeto é a implantação de condomínios. Então a gente está aqui com a Lucileide Oliveira, seja bem-vinda. Obrigada. E a Adriana D'Alonso. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, participando desse podcast. E a gente está aqui com o nosso amigo Militão, o nosso convidado de honra, que está no lugar do Anderson, que literalmente está com um problema de saúde. Teve um problema de pressão alta, está se cuidando, mas está bem. Logo, logo ele está de volta com a gente. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E Em Questão Cast é um projeto fantástico, agregador de valores aí para nós que trabalhamos na área condominial. Assistam. Se eu não tiver falando besteira, vocês trabalham na MPD, né? Na construtora MPD. Eu sou parceira da MPD, eles me contrataram para um projeto específico de experiência do cliente, mas a Adri já é patrimônio MPD. Exatamente, estou lá desde 2021. Se vocês quiserem começar, pode contar como que é a carreira, como você iniciou, como foi convidado pela MPD. Perfeito. Bom, eu comecei a minha carreira no famoso telemarketing, eu sou formada em marketing. Na época eu estava estudando e eu precisava pagar a faculdade, né? Não nascemos em berço de ouro. E aí o telemarketing era muito mal visto. Hoje melhorou bastante, mas a gente não via como oportunidade de carreira. Então eu comecei minha carreira atendendo clientes. E aí eu comecei a gostar de ouvir dores e pensar em ajudar. Então comecei a desenvolver esse lado de resolver problemas. E aí eu fui crescendo mais na parte estratégica, de processos, de qualidade. E comecei a gostar, poxa, legal essa relação de pessoas. E aí eu fui mais para esse lado de relacionamento. Então, depois de trabalhar mais de 20 anos em relacionamento com o cliente, nas BPOs, ajudando a implantar projetos de atendimento de diversos canais, eu criei a minha própria consultoria, onde eu ajudo empresas a melhorar a sua relação com o cliente, trazendo oportunidades de negócio, inovando através da experiência. Você vê que legal? As empresas hoje, para você ver, né? As empresas antigas, né? Elas tinham que contratar uma pessoa literalmente para fazer isso. E hoje você monta a sua empresa, ela contrata você para poder estar assessorando ela, ajudando ela, Exatamente. né? E você, Adriana, pode contar para nós patrimônio histórico, como ela falou? Na verdade, eu sou patrimônio histórico do mercado imobiliário, né? Eu tô há 24 anos no mercado da construção civil, né? Aí no segmento mesmo de relacionamento com o cliente. Sempre trabalhei em grandes construtoras e incorporadoras. Hoje, atualmente, desde 2021, na MPD. A MPD é uma construtora e incorporadora há 42 anos. É um pouco nichada em Alphaville, mas já estamos indo, né? Nichada que eu falo em questão residencial, ali, comercial. A sede fica lá, mas a gente já se expandiu para São Paulo. A gente já tem cases aí de empreendimentos de sucesso aqui em São Paulo. E na parte de construção a gente faz hospitais, né? A gente faz outras coisas. A gente tem uma construção pesada aí e que tem valorizado e tem. A gente hoje pode falar que é a terceira maior construtora do Brasil. A MPD tem pela quantos Intec, 42 anos. 42 anos. 42 anos. Então, a gente é a terceira maior construtora
do Brasil pela Intec e a gente vem agregando aí nessa parte de relacionamento. Eu entrei na MPD para estruturar a área e realmente deixar ela como uma área de negócio, relacionamento. Todo mundo acha que não é só um back-office, mas não. Não, é Ela o que é vale, literalmente hoje primordial. estratégico, ele é um diferencial, então a gente hoje estou atuando como Head CX e de relacionamento com o cliente com esse objetivo. Antes da gente perguntar o que é esse Head CX que você fala, eu falo que relacionamento hoje é tudo, né? Sim. Acho que o feedback que você tem que ter antes e depois com o cliente, o cliente... E é aquele TED, né? TED a TED, aquela humanizada de você conversar com o cliente, de você fazer a pós-venda também, né? Isso é muito legal. O cliente, eu acho que isso é o diferencial hoje, né? Exatamente, eu acho que de construção, a gente tem muito conhecimento técnico falando, mas o grande diferencial hoje vem nessa experiência que ele passa, é uma jornada longa, não é um varejo que você vai lá, compra, adquire, já troca ali, você consegue trocar. Imagina, é um imóvel que você compra um papel. É um bem durável. Papel. Você compra, você não tem expectativa nenhuma de como que vai ser entregue. Aquilo só tem, né, fotos, imagens, tudo. Então, Depois de anos, né? De Você anos. começa- Então, assim, a jornada é de 10 anos. Então, imagina você fazer um relacionamento, né, durante esses 10 anos, Sim. assim. É muito difícil, são muitas etapas. Por isso que a gente hoje, com uma empresa muito madura, a gente trabalhou muita cultura centrada no cliente. Então, Legal. hoje, todos os nossos processos, desde a área técnica, contabilidade, desde o cafezinho, passou por essa imersão de cultura na empresa. E a Lu depois pode dar uma continuidade, né? Que ela é mais profunda, ela é mais técnica nesse assunto. E a gente, literalmente, hoje, todos os processos têm o foco centrado no cliente. Então, como o cliente vai ver isso, qual a percepção dele, a gente escuta muito ele, tem muito feedback que a gente tem de retroalimentação. Então, hoje o produto já nasce com a retroalimentação de produtos que já são feitos, né, já estão utilizados. Então, numa pesquisa de 18 meses que eu consigo já, depois da entrega, ter dados concretos de uso, de tudo, ele retroalimenta toda a parte de produto ali, para a gente desenvolver projeto executivo, engenharia de projetos, tudo, a gente retroalimenta tudo. E hoje a gente já tem fases e etapas da jornada do qual a gente já é cases, assim. É muito Exato. legal. Não, e eu acho que a MPD trabalha com bastante tecnologia de inovação, né? Muito. Assim, é um pilar do CX, a Lu É a vai inovação. explicar a inovação. O que seria esse CX? Então, CX é tudo que você faz que é voltado à experiência do cliente. E o que é a experiência do cliente? Resumindo, é como a empresa faz o cliente se sentir em qualquer interação que ele tem com ela. Então, hoje em dia, a gente já saiu da era fordista, né? Onde Sim. você pode escolher a cor do seu carro desde que seja preto. Hoje, o cliente tem inúmeras opções de escolha. Essa caneca eu posso comprar em 10 lugares diferentes. Sim. O que vai fazer eu, como consumidor, optar por um MPD, por exemplo? É a forma que eu me relaciono, é a forma como eu confio na reputação da MPD, é a forma como a MPD me atende em qualquer momento que eu precisar. E é isso que acaba sendo o diferencial, né? Porque eu que falo muito da neurociência, 90% das nossas decisões, elas são emocionais. Então, se a empresa não conseguir se conectar emocionalmente, entendendo o comportamento do cliente, ela não vai conseguir mais espaço no mercado, né? Porque a gente já tem muito mais opções. A gente costumo falar que a gente está na era da experiência, que o que vale é a diferença que você faz quando você se relaciona com o seu cliente de maneira genuína, ouvindo e resolvendo, né, de maneira transparente as dores que ele tem. Para você ver, né? Hoje o mercado de vendas ele entrou numa especificação técnica que o atendimento personalizado é o melhor atendimento hoje. Você falou de neurociência, a gente trouxe o William Borghetti aqui, que é um especialista disso, e ele fala muito da adolescência, mas ele fala da comunicação. Então, literalmente, você precisa entender o que o cliente quer, você precisa entender qual é o nicho desse cliente. O que é né? valor para ele. O que é né? valor, o que é valor exatamente. pra ele. E no segmento do que ela diz, do que a Lu diz, a compra é feita pela emoção, principalmente quando se trata de um imóvel que é um bem durável. Total. E é o sonho, Sim, comprar um imóvel, ter um imóvel próprio é o sonho de
90% dos brasileiros, pelo menos Com 90%, certeza. tem este sonho de comprar o seu imóvel. Se for o primeiro, a emoção está muito mais à flor da pele. Então, essa E mesmo os experiência é 10% importante. que são investidores, né, que estão ali gerando negócio, para ele também é, né? Então, assim, o que ele agrega valor para essa persona, que a gente chama de personas, né? Sim. Assim, para essa persona investidor, o que agrega valor para ele? E a pessoa que é primeiro comprador, né? O que agrega valor para ele? Que são vários tipos, dentro dessa cadeia que a gente trabalha de relacionamento na construção civil, em condomínios, a gente tem várias personas. Vários né? perfis de clientes Vários diferentes, perfis. né? Então, assim, Sim. tem o investidor, tem aquele que vai morar, tem aquele que comprou para dar pro filho. Mas você vê ó, que legal, né? esse relacionamento ele diz o seguinte, eu sempre falo hoje, a gente tem o Anderson e a LTS, quando a gente pega muito condomínio, que o pessoal fica chateado com o condomínio, que a maioria algumas Sim. construtoras fazem de qualquer jeito, né? Sim. E aí você fala pro condômino o seguinte, quando você vai comprar um apartamento, você verifica o que você quer. Não compra na emoção, você tem que entender como que é o apartamento. Que nem, eu tenho um apartamento, eu tenho um condomínio que a gente cuida hoje, que o condomínio ele tem vaga presa. E acho que pela norma, já mudou, em 2016 não é proibido. Tem município que ainda faz, mas já é proibido, não tem mais vaga presa. Então, vaga presa, unidade que a água é conjunta, a luz é conjunta, então a pessoa tem que analisar essas coisas. Sim. Parede estrutural, a pessoa quer fazer uma reforma, quer mudar o ambiente e não consegue. Então, esse relacionamento que vocês têm da pessoa chegar para vocês e fazer essas perguntas, eu acho que isso é o diferencial de mostrar que a MPD está pensando nessa situação, né? É, E e a de gente- maneira consultiva, né? Isso, a gente também é muito mais preventivo, exatamente. O que a Lu falou, ele não é obrigado a saber essas partes técnicas. Não. De maneira Qual que é a nenhuma. minha obrigação, até para evitar uma ligação, até para evitar um desgaste? Eu informar ele. Então, a transparência, são valores que a gente vai passando para o cliente. Então, a transparência, assim, então eu vou explicar desde a venda, eu vou ter pílulas durante toda a minha régua de relacionamento de comunicação com esse cliente, esses vídeos explicando, agora chegou o momento, né? Vai chegar o momento da assembleia, explicar o que é uma assembleia, não é obrigada a saber, Sim. né? Qual que é a convenção, o que rege aquilo, como que faz, como que acontece uma assembleia, né? Que a gente tem, às vezes fala assim, mas, nossa, que dúvida mais, a gente já teve dúvidas agora, recentes, assim, como assim? Eu não vou considerar o condomínio implantado porque não tem CNPJ. Então tem que explicar Não, para ele sim. que precisa ter assembleia de instalação para ter o CNPJ. Sim. Precisa seguir um rito. E ele não é obrigado, a gente que tá por trás que sabe disso, Sim. né? Então a gente tem feito muito isso, veio isso muito no mapeamento de jornada, que a Lu pode contar aqui, isso é interessante, eu acho que no mercado da construção civil poucas olham, isso tem muito no varejo, muito na parte de companhia aérea, Sim. tudo, eles já usam muito isso. E a gente colocou na construção civil como um diferencial fazer esse mapeamento de jornada. Que é a gente localizar todas as interações que o cliente tem e o que é valor para ele. Então a gente tem momentos que, assim, para MPD, nesse mapeamento trouxe muito assim, momento da vistoria é um valor, porque é o primeiro contato, gente, com o imóvel. Já Como que semi-pronto, né? como que as incorporadoras e construtoras hoje pode levar um cliente que ele nunca teve esse contato com o imóvel, literalmente 100% em obra, sem ter um lugar para ele sentar, Sim. sem ter, assim, é inadmissível hoje em dia fazer Isso esse é- tipo de coisa, entendeu? Porque assim, é o primeiro contato com ele que ele vai ter, a gente tem que fazer literalmente o caminho do rei, a gente tem que acolher, entender, porque vai ser um momento de emoção. É um né? momento técnico, mas pro cliente é um momento 100% E as construtoras emocional. têm modificado isso, né? Elas têm se Tem. atualizado, Tem. porque até a corretagem também, até os corretores Mudou estão muito. trazendo, as construtoras estão trazendo delas mesmo, não estão mais fazendo aquilo, a liberação. Não, hoje do tem a padrão. House, a maioria tem os próprios corretores exclusivos delas por causa disso, para ter o conhecimento técnico. Porque você chega numa assembleia de implantação, você vai fazer a implantação, aí você começa a fazer a implantação, começa a falar do regimento, começa a falar. Quando você entra na parte de finanças, que aí tem aquele pessoa que levanta a mão. Fala, mas o corretor falou pra mim. Que era Ia ser 200 reais. É, É 200 Na hora reais de o vender, condomínio. né? a gente sempre fala isso. E eu falo, eu sempre a gente tem um programa aqui que a gente é a hora do pau, que a gente fala sobre as assembleias, é legal. Porque assim, a gente vê muita coisa. É hora polêmica, sem O que acontece? A gente vê muita, eu falo que jogada do síndico para fazer mudanças,
né? Sim. Ou para se reeleger. Então a gente usa muito essas informações para colocar aqui. As pessoas precisam entender que o que rege a convenção e o regimento interno é o que funciona no condomínio. É o que Não funciona. adianta o síndico Exatamente. falar que fulano, ciclano, ou o corretor falar assim, ó, não, ó, vai ter sorteio de vaga, mas lá você pode ficar tranquilo, você tem vaga livre, tem vaga. Não, aí você vai ver o empreendimento, você tem a unidade diferenciada, você tem vaga diferenciada para essa unidade, porque o valor é Exatamente. totalmente diferente. E aí o cara quer usar a vaga do cara que pagou R$1 milhão num apartamento que ele tem 4 vagas. Você entendeu? É essas informações que Muito. acabam. E hoje tem os mistos, né? É. Tem o, ali que fica no estúdio, misturado com empreendimento Sim. residencial, que com lojas, fachadas ativas. Então, assim, até pra ter todo mundo, né? Ter as suas regras. Claro. Aqui pegando o gancho na fala do Luciano, voltando um pouco atrás, de frustrações. Isso. Eu tenho um caso aqui na Avenida dos Bandeirantes. O condomínio é em frente, você olha os aviões pousando e decolando o tempo todo. O meu cliente, ele comprou o imóvel, como fizemos todo o processo, todo o relatório, laudo de reforma, e acompanhamos a reforma. 3 dias que eu não fui na obra, o cliente chegou lá e falou, olha, põe uma tomada aqui. Só que não pode. É alvenaria estrutural. Diferente do que a MPD produz, que é concreto armado, e você pode furar as paredes, pode abrir, você não pode furar, tirar pilar e viga. Exatamente. Mas a alvenaria estrutural não pode. E aí, quando eu voltei lá, o pessoal do condomínio tava embargando a obra, dizendo, olha, é estrutural, vocês têm que fazer uma recuperação dessa alvenaria estrutural e a obra tá fechada, tá embargada até que isso se dê como recuperado. Aí o cliente me diz, olha, como que eu compro um apartamento em frente ao aeroporto, a localização é excelente, é um estúdio, na verdade tem 30 metros que ele comprou para rentabilizar, em função da proximidade com o aeroporto, paga ali 500 mil e eu não posso pôr uma tomada onde eu quero. Aí entra naquela seara. Quando o cara vai comprar o apartamento, o corretor não dá essa informação para ele. Olha, isso aqui é estrutural, isso aqui é concreto armado. Aqui você pode movimentar paredes, abrir paredes, aqui você não pode seguir esse caminho. Então. E aí entra muita frustração. Só para concluir. Mas por que isso acontece? Quando o cara vai comprar, quando ele tem dor de dente, ele corre pro dentista, o carro quebra o mecânico. Ele nunca procura um engenheiro ou um arquiteto previamente para realizar a compra. Exatamente. Ele entra na lorota do corretor, tem muito corretor honesto, que entende do ponto de vista técnico o que pode ou não fazer. Mas tem corretor que é alheio, ele quer vender, pôr o dele no bolso e tchau. Né? Então aí gera muita frustração ao cliente. Tem muitas frustrações, mas a gente pode trabalhar elas. Hoje a MPD usa muita tecnologia para isso e a gente disponibiliza isso. Tem uma regra de mercado que não poderia disponibilizar o DWG, a gente disponibiliza o DWG. A gente já sabe que a gente vai fazer 6 meses antes, não é possível que a obra não saiba, já não esteja pronta com toda a parte elétrica, hidráulica e arquitetônica. Então a gente disponibiliza, então a gente já consegue com o arquiteto, com o engenheiro, já trabalhar esses pontos, né, de onde ele consegue ou não fazer. A gente tem realidade aumentada. Então assim, que é muito bacana. Porque você já viram uma realidade aumentada? Sim. Você tem ali uma tomada, coloca o QR Code, você tem lógico um app gratuito e você vê onde que passa. O cara não precisa mais com aquele manualzinho dele antigo, né? A tecnologia tá mudando muito. Então né? ele já olha, tá passando um cano aqui, não tá? Deixa eu furar, peraí, deixa eu ver se tá na parede passando um cano. Não, eu tenho um cano aqui, deixa eu colocar mais 2 centímetros pra lá. Então assim, já ajuda. Então assim, vamos trazer a tecnologia também como ferramenta de facilidade, né? Claro. E isso vai agregando valor pro cliente. Total. Né? Então ele se sente É você antecipar a necessidade também. Né? É isso. E como que seriam as implantações da MPD hoje? A implantação para fazer vistoria na hora de entrega da chave. Então, vistoria, vou falar de frustrações. Vamos começar com a vistoria, que é um ponto de dor. A gente tinha, assim, muitos chamados após... Assistência técnica. A gente tinha, tipo assim, cases de sucesso. 94% aceito em primeira vistoria. A gente falava, nossa, que número bonito, nossa, que obra, né? Cheia de orgulho, olhando para aquilo como algo positivo. Passava assim... Entregava as chaves, começava uma semana lotado de chamados. Assistência técnica. Ai, meu vidro tá riscado, aqui não tá abrindo, a persiana não tá descendo. Eu falava, itens de vistoria. Itens visíveis, né? Na vistoria. Que a gente fala, itens visíveis que pedem garantia no ato da vistoria.
Aí, mais uma vez, mas o cliente sabe quais são os itens visíveis que Então, pedem Como que o garantia? cliente tá nesse momento da Como que ele vistoria? tá? E o emocional dele, né? Pois, A por gente falou, não, a gente olhou para aquele número e falou, não, vamos trabalhar esse número, porque ele não tá sendo real, né? Então, o que a gente vai fazer? No mapeamento de jornada veio muito isso, né? Como que a gente vai fazer? Ele falou, olha, é emoção, é a primeira vez que eu tô indo no empreendimento, que eu tô tendo esse porque quando a gente contato. mapeia a jornada com o cliente, a gente conversa, eu entrevisto muitos clientes, uma entrevista em profundidade, onde eu faço perguntas, mas vou analisando o comportamento, microexpressões e vou pegando a causa raiz. E aí, o que a gente descobriu, né, mapeando a jornada nesse momento de vistoria? O cliente chega lá, ele tá mais preocupado com o projeto dele, como que vai Sim. ficar. As medidas, ele quer medir, ele quer já ver. visualiza aquilo. E aí, quando você entra, de novo, um pouquinho de neurociência. Sua dopamina tá lá em cima, né? A adrenalina tá lá em cima. Você não tá preparado para o momento técnico. Que a vistoria nada Exatamente. mais é que um momento Então, técnico. exatamente. de Literalmente beleza. técnico. Só que o cliente não tá nisso. Então, você tem que fazer um alinhamento, né? De expectativa e de momento. O que a gente fez? Conversamos. Falei assim, Dri, seus clientes estão num momento totalmente emocional. Então, como que a gente melhora isso? A vistoria é 1 hora. Deixa 15 minutos o cliente viver o apartamento dele. E outra coisa que eles sentiam frustrações. Como eles confiam muito na MPD, a MPD tem uma reputação de qualidade. 100% dos clientes falavam. As palavras, né, as características mais visíveis quando o assunto era MPD. Qualidade e transparência. Então, quando ele ia para um momento de vistoria, que era um momento técnico, ele não prestava atenção, porque ele estava no momento emocional, aí ele pegava as chaves, virava uma assistência técnica, que é aquele momento que ele começa a ver, quando vai usar, que ele começa a ver, ele sentia frustração, porque ele achava que a MPD tinha que ter visto isso para ele. Como Como você resolve? A gente É. resolveu deixando 15 minutos para ele viver, sentir o apartamento, e depois, né, com N mudanças de fluxos, uma delas foi a vistoria guiada, né, com aplicativo, onde tinha um checklist de cada item que o cliente tinha que olhar e com a ajuda de um engenheiro. Literalmente, a acompanhando. MPD faz uma análise. E a gente leva tudo, a gente Exato. leva o balde, Isso é não legal precisa isso. trazer, né? A gente leva o balde pra ele jogar, se ele preferir a bolinha, que a gente que é mais técnico, sabe que a bolinha às Sim. vezes não Sim. vai ajudar. A água é muito mais fácil e assim, e vai trazer muito mais processo pra aquele negócio, vai dar muito mais certeza, vamos dizer assim, pro processo do que a bolinha. Mas a gente deixa o balde, deixa a bolinha, faz ele jogar pra ver se tá tendo caimento e a gente mostra, ó. Vamos olhar os vidros eles perdem garantia no ato da vistoria. Se tiver arriscado, a gente já anota, você reprova, você vai voltar um outro dia pra olhar. Então a gente deixou o processo muito mais transparente e muito mais guiado. Isso é legal ouvir de vocês, porque no dia a dia, olhando, quando a gente pega a implantação, é difícil da construtora fazer esse tipo de coisa. Porque, Muito. literalmente, o que a construtora MPD faz, de vocês estarem trazendo essa base técnica, que é até, literalmente, a parte do Militão é essa base da gente poder estar visitando o empreendimento, verificando toda a estrutura, verificando o acabamento final, que lógico que a MPD provavelmente deve entregar com bastante acabamento final, e analisando isso, porque quando eles entram, é aquilo que ela falou, é o sonho dele, ele olha para o apartamento, ele fica imaginando nem os saber do móveis. técnico. Principalmente se é o primeiro imóvel. Eu já passei por isso. Principalmente, Isso é o ele vai primeiro morar, principal. então, Aí, Exato. o que quer eu ia... olhar tudo. Semana passada eu tive 2 clientes que me ligaram no dia. Então, cancela. Que assim, uma parte da Colabora é vistoria de recebimento de chaves. Que é esse primeiro Dá essa contato. assessoria, né? Porque o cliente, ele tá exatamente como a Lu falou, totalmente emocional, que é o primeiro imóvel, tá realizando o sonho de dar pro filho aquele imóvel ali e tal, então ele não se atenta. E nós somos técnicos e somos 100% técnicos, não tem emoção nesse Emocional, momento. isso. E até porque aquilo não é nosso, aquele é o nosso trabalho, Sim. né, é o nosso dia a dia. As construtoras limitam, 2 construtoras diferentes, mas na semana anterior limitaram, falaram, olha, só pode vir 2 pessoas na vistoria, e o cara ali tá comprando seu primeiro imóvel, ele quer ir com a esposa, com a noiva, com o filho, falou, olha, se trouxer um terceiro, não vai entrar. Que é exatamente para barrar o acesso do técnico na vistoria. Como que a MPD lida com isso? O cliente, ele pode levar, tem liberdade de levar quantas pessoas Ele quiserem? pode levar. A gente sempre limita, assim, algumas pessoas, mas assim, lógico, recomenda, é uma recomendação. A gente fala, porque assim, às vezes depende do imóvel. Se é imóvel de 400
metros quadrados que a gente tem, né, desses, é enorme. Tem que ter mais gente, tem que fazer, dá pra fazer. Imagina um apartamento de 25. Não dá pra entrar 5, 10 pessoas naquele apartamento. Ninguém vai conseguir olhar nada e a vistoria não vai acontecer, né? Então, dependendo, a gente limita, é uma recomendação. Mas lógico que ele fala, tô levando meu arquiteto, tô levando meu engenheiro. Eu preciso medir isso, a gente é muito relacionamento personalizado. Isso é muito importante. Isso é muito importante que, por exemplo, o cliente ele vai ver o caimento da água pro ralo, mas ele não percebe que o barulho da água, quando toca o piso vai identificar se o som côncavo ou não, se tá oco ou não, e ali tem um piso que foi aplicado de maneira incorreta. O cliente ele não tem essa percepção porque ele não vive disso, ele trabalha com TI, sei lá, é médico. Então Exatamente. Ele nem quer saber também. Mas ele não quer saber na hora de receber a chave, mas depois quando aquilo ali soltar e da infiltração, mas ele é o que a vai gente saber. fala. Eu, olhando vocês falando a informação e a base técnica do Mitão, o que vocês estão fazendo é literalmente mostrar para eles o que o engenheiro já mostraria. Ser transparente, né? Isso é muito Porque importante. antes de reprovar naquele momento da vistoria, onde tem time de obra ainda ali alocado, do que aprovar para ter um índice bonito de aprovação e depois a MPD ter que deslocar um profissional técnico para poder resolver uma dor ou sim dispor, porque os clientes, na maioria, são clientes de alto padrão. Então, às vezes, você falar para o cliente, você seguiu o processo que é, olha, cliente, deveria ter visto esse item deveria ter sido reprovado na vistoria. Cara, é aquela coisa, né? Quanto que custa a sua imagem? Exatamente. Então, o MPD prioriza a qualidade do relacionamento com o cliente. Então, tudo fica mais eficiente quando a gente antecipa. E isso faz vocês venderem bastante por indicação, pois não? Muito. Exato. É a maioria. Por isso que minha área virou uma área de negócio. Relacionamento hoje é uma área de negócio. Tudo que é recompra vem de relacionamento, que é todas as ações que estão sendo feitas de atendimento que são diferenciais na hora da compra. Então, quando ela vai fazer a entrevista, ele fala, eu comprei por indicação. Eles nem consultam a reputação da empresa, eles já vão comprar direto. Eu fui num workshop, numa palestra de alguém que é muito mais inteligente do que eu, não me recordo quem. Ele disse, olha, se o cliente não lembra de você após você entregar um serviço, você é um péssimo profissional, saia do mercado. Se o cliente fala de você em uma roda de conversa, você é um profissional nota 6. Mas se o cliente te indica, coloca um pi aí, você é foda. E eu acho que isso é muito verdade, porque hoje eu trabalho basicamente por indicação também, porque os clientes vão indicando em função do resultado entregue. Exatamente. Então, esse pós-obra que a MPD faz reflete exatamente em vendas. Porque é qualidade. É qualidade, exatamente. A gente tem cliente que coleciona produto. Compra e lançou um empreendimento aqui, comprou. Aí lançou outro, compra. Lógico que vocês vão ter literalmente sempre, não pode falar que não, mas uma pessoa cri-cri. Tem. Sempre tem. Sempre tem. A gente cresce e começa a ter essas ideias baseadas nesses tipos de detratores que a gente fala, né? A gente usa essa palavra, mas é justamente por causa disso. Porque eles olham... São críticos, né? Eles olham para algo que a gente sempre tem melhoria para ser feita. A gente não é perfeito, eu falo, a gente não é, né, todo mundo erra nessa vida, mas a gente olhar para isso e trazer aquilo como uma melhoria contínua é o trabalho da MPD, é o trabalho da área de relacionamento, que é a área... E é da área de CX fazer isso, entendeu? É na crítica que a gente evolui. A gente entrega mais. A gente eleva o patamar. Posso falar? É nos erros que a gente conserta as coisas. Não, você está envolvido dentro de um processo, você fica viciado. Isso é notório. Isso é batata. É o termo que meu pai utilizava, é batata. As escutas, o olho. Agora a gente é muito mais sensível à escutativa. Então a gente tá ali no atendimento, a gente já sabe. Vocês visitam a obra? Muito. A área de relacionamento acho que tá mais na obra, os engenheiros podem confirmar isso. Mais que o arquiteto. Mais do que o arquiteto, do que o engenheiro. Hoje a gente tem o olhar do cliente. Hoje eu tenho uma equipe dentro de obra para dizer assim, não, realmente a gente tá pronto para liberar para o cliente vir aqui, né? Legal isso. Então, isso é muito interessante. A gente faz um comitê mesmo para chegar na conclusão de área comum mesmo. Isso aqui tá bom, isso aqui não tá bom. Então, a gente participa de toda a etapa, mas baseado depois de muitos problemas, de muitas questões que a gente teve. Implantação é uma parte crítica que a gente tem melhorado,
Muito, porque é uma parte, outra coisa, uma parte técnica, jurídica, Tá vendo? né? Muita informação. É muita pra informação. Vocês passaram um vídeo pra gente, né? Sim, Se a passamos. produção puder colocar o vídeo delas, da MPD, da entrega, Essa foi né? a última entrega da MPD que aconteceu agora aí no dia... Quantos condomínios a 14. MPD tem entregado durante o ano? Em torno de 5, Legal. tá? O volume aumentou, mas antigamente era 1, porque a gente realmente fazia, entregava e Bem depois... artesanal. Bem artesanal. Mas isso reflete em qualidade, porque, por exemplo, no momento, hoje, né, depois da implantação da 15575, que é a norma de desempenho, os condomínios, as construtoras orientam os síndicos a levarem sua equipe técnica para fazer o recebimento do condomínio. Exatamente. Esse é o Gregori? Não, esse é o Soul. Ah, o Sol. A Gregory, ela é nossa parceira Ah, entendi. nesse empreendimento. Ela é implantadora? Ela É é incorporadora. sócia, Ela é uma Incorporadora. sócia nossa. O Sou Itapecuru transmite a alma e a essência de Alphaville. A união O logo, entre o tudo logo que da existe de Soul ali melhor parece o logo no dia a da dia. Soul daquele desenho. Mas é isso, porque É, vem né? de música, É, né? legal Tem isso tudo a aí. ver. Na região É central um de ambiente Alphaville, ali o Soul em Alphaville, a gente ainda foi escuta muitos idealizado pássaros. para Você vê, ó, completo. eu olho assim esses corrimão e falo assim, a construtora que já gasta com esse corrimão para não ter dor de cabeça, ela já pensa o seguinte, eu não quero o meu cliente reclamando, literalmente. Olha que lugar bonito. Sim, porque põe um São, corrimão. são os Estrutural. detalhes, né? Assim, é uma coisa que a gente... Ó, isso foi de retroalimentação, tá? A gente dava Acabamento. o pet care e não dava os materiais, o secador, não dava ele Olha, completo. Aí eles falavam assim, como assim? Vocês dão e não é funcional? A gente hoje entrega um empreendimento literalmente funcional. Muito bom, isso é muito Olha que bacana. bonito. Essas são imagens Reais. reais, não é renderizadas. Não, são reais, é exatamente como tá lá. Muito bacana. Fechadura digital para Ó, todo mundo. Isso é um Todo depoimento mundo. orgânico de uma moradora que adquiriu um MPD. Bem bacana já. Acho que foi 2 visitas necessárias para Olha, bonito o empreendimento. Empreendimento muito bacana. E vocês entregam, é exatamente isso. Assim, se você pegar Muito. o folder, está exatamente assim. Conforme coloca no folder de vendas, é entregue. Isso é muito E bacana. até, assim, tem 2 ursinhos, vai os 2 ursinhos. Eu tenho um condomínio de padrão médio que eu vou começar a trabalhar, fazer o relatório deles. E uma das questões é essa: o folder de entrega do condomínio contemplava produtos diversos, área de lazer, com um monte de coisas que não tá, não tem. Né? Aí eles me contrataram, fui na assembleia deles, passei era para eu falar 20 minutos, falei 2 horas explicando para os moradores na assembleia todos os pormenores. E eles aprovaram de primeira o orçamento que eu passei para fazer um relatório da fundação, a cobertura e vice-versa, para dizer, olha, o condomínio tá assim, era para estar assim, foi entregue assim, e é um condomínio tem o que 2 anos. E tá totalmente diferente do que foi entregue, mas o pessoal pagou por aquilo. Exatamente. A construtora não entrega porque as pessoas não têm entendimento e muitos síndicos, como o síndico é dono de uma barbearia, ou é dono de um mini mercado, ou Às vezes não é um trabalha com TI, especialista no tema. ele não tem entendimento do que deveria estar constando ali. Então, mas pronto, esse síndico ele chegou por mim através de indicação. Aí eu falei, não, vamos trabalhar, vou pôr a equipe aí dentro, vamos varrer o condomínio e ver o que está correto aí. O que estiver errado, a construtora tem que arcar. O que é um custo para a imagem da construtora. Exatamente. E de mobilização de mão de obra, não tem mais ninguém lá. Tem 2 anos, 3 anos foi Gasta entregue. mais. Né? Gasta muito mais. Agora uma pergunta legal para voltar lá no início. Como que nasceu a MPD? Vocês sabem dizer? Nasceu com o Mauro. O Mauro, ele é um engenheiro, um construtor, morador de Alphaville. E ali, junto com todo mundo na construção da Alphaville, ele começou a montar a primeira casinha, construir, Uma vender, empresa construir. familiar. É, bem familiar. Então ele construía, vendia. Aí eles pegavam ali a família e mudavam para outra casinha. Legal. Construía, vendia, voltava para outra casinha. E aí ele foi muito conhecido, ele é bem conhecido em Alphaville. E aí ele montou a MPD, juntou com o Milton, que eram amigos, né, na verdade, ali de faculdade, e se juntaram e construíram aí a MPD. Eles atuam ainda? Atuam Né? Vocês conseguem ter bastante, contato? acesso Isso é direto legal, com né? eles. Isso é legal. Eles participam de tudo, inclusive com a jornada do cliente, essa questão cultural, tudo, eles participam de tudo.
Eles sabem desde o início até o final. Até o final. Vão lá na obra, hoje muito menos do que eles iriam. Vão lá, conversam, quer ver se realmente está de acordo com os princípios e valores da empresa. Eles são portas abertas. Isso é muito Muitos bacana. clientes, quando eu vou entrevistar, eles citam o nome do Mauro como se fosse amigo, assim, sabe? De tanto que eles admiram. Não, mas isso é legal, porque assim, sonho tem que ser sonho. O cara tem que acordar e literalmente estar num sonho. É isso aí. Porque senão você vai falar assim, pô, o sonho virar pesadelo é horrível. É isso. E eu recebo com frequência sonhos que viraram pesadelos, problemas de execução de obra. Né? Hoje tem norma para tudo. A NBR, a BNT-NBR tem norma para tudo. E uma delas é para assentamento de piso e revestimento. A construtora contrata. É difícil encontrar até mão de obra. Né? Sim. Hoje, A mão de obra. A construção tem passado por um processo muito difícil. Eu vou te dizer mais, Adriana. Se você encontrar mão de obra, eu passei por isso. Na casa de Ferreira Espeto de Pau. Na minha casa, reformando, eu falei pro pedreiro, falei, amigo, é para ser feito assim a execução do revestimento. No sentido que colocar argamassa no piso, eu quero que coloque na peça para que quebre as barreiras, saia o ar e ele não fique oco posteriormente. Virava as costas, quando eu voltava, estava todo de qualquer forma, amigo. A gente não vai poder trabalhar juntos. Então, não tem mão de obra qualificada. Quando você encontra um profissional, mais ou menos, ele tem dificuldade em receber, porque ele faz isso há 30 anos, ele não quer mudar. Como engenheiro civil, é o que eu mais ouço. Eu faço assim há 30 anos, não tem problema. Então, mas, ó, foi assim. Eu tenho uma história legal nisso aí. Eu contei aqui no outro podcast que a gente teve aqui com os engenheiros. Eu tive um engenheiro do CREA aqui. Eu falei para ele uma história seguinte, que eu tava vendo na internet, um cara que comprou um terreno e tava construindo uns galpão, e ele tinha na cabeça o seguinte: eu quero garantia, eu quero prospecto da construção da obra. Então ele queria um prospecto de início, meio e fim, né? E ele queria a garantia da obra e ele queria passo a passo do que seria feito. Então ele colocou isso na cabeça dele e seguiu para contratar a pessoa para trabalhar. E aí ele falava assim, ó, o cara chegou com um cadete aqui, um pedreiro, veio aqui, a obra, eu tinha feito uma estimativa da obra em valor de 300 mil, quase 400 mil reais, e ele me fez o valor dele de mão de obra para fazer o serviço em 100 mil, 150 mil. Cara, ele olhou pro cara, olhou pro carro, falou assim, não vou contratar Tudo ele. comunica, Porque literalmente ele não traz a informação que eu necessito. E aí eu vou falar o que é mais engraçado. Foi um cara com outro carro importado, o cara falou tudo que ele queria ouvir, deu prospecto para ele do início ao fim, falou para ele como a obra ia iniciar, como ia contratar, ele fechou com o cara. Quando ele voltou, que começou a obra, quem estava fazendo a obra? Era o do cadete. Era do cadete, é lógico. Você entendeu? Então, literalmente, às vezes o cara prefere pagar caro e ter garantia do que está acontecendo do que pagar barato. Sim. Você entendeu? Então, aí entra na questão da frustração. Uma das áreas da Colabora é assessoria condominial. Então nós fazemos toda a parte técnica de liberação da obra de reforma, porque a pessoa recebe o apartamento. É muito importante. Ela recebe. Isso é com a LTS, nós temos essa parceria, então eles pegam o condomínio e nós entramos na parte técnica. Na MPD concreto armado. Sim. Mas ele não pode furar a viga porque ele quer que o duto do ar, a tubulação frigorigênia passe ali dentro daquela viga. Não pode. Tem que usar o caminho já determinado pela construtora. Isso, já deixar infra. Então, lá, né? exatamente. Então nós fazemos todo esse acompanhamento para receber orientação, documentação, liberação e acompanhamento até a reforma final. Nós não emitimos a RT, laudo de reforma, para os condomínios, enfim. E o que eu recebo muito, olha, eu preciso reformar minha cozinha ou meu banheiro porque o azulejo caiu. Tem o deslocamento da peça, né? Mas, exatamente, porque foi executado errado. E a frustração que esse cliente traz na mensagem... Dele, né? E já tá ali, já tá morando, os filhos estão ali, é um apartamento, tem 1 ou 2 banheiros e tem que remanejar toda a rotina da família, porque você tem mais 2, 3 pessoas dentro da sua casa, 8 da manhã, né, para fazer barulho, e aí você incomoda os vizinhos. Então isso traz uma frustração, e eu percebo nos clientes que chegam até mim, até nós da Colabora, que falam, olha, preciso reformar porque meu revestimento de parede caiu. Né, e foi executado errado e foi entregue pela construtora, que muitas vezes ele reforma ao entorno,
da área molhada que a construtora entrega. Então ele não vai reformar a cozinha, não vai Não reformar o na causa banheiro. raiz, né? Não, É não. só onde tá Exatamente. exposto. Isso. E aí depois, pô, reformou sala, quarto, cozinha e banheiro ele não mexeu, então aquilo que está ali é o que foi entregue pela construtora. E simplesmente o revestimento caiu da parede da cozinha. Como que fica o almoço dessa criança que vai para a escola? Né? Então, É muito isso é complicado. ruim Por para a isso que imagem da a gente empresa. tem que trabalhar antes, né? A gente ainda não chegou na parte de assistência técnica, mas estamos chegando. Mas é isso, a gente tem feito todo o preventivo para deixar, assim, lógico que problemas vão ter, como você falou, construção Sempre civil é tem. muito manual, tem muita Sim, coisa que é sim, feita sim. manualmente, né? Não dá por amostragem a maioria das Sim. coisas, pegar uma obra muito grande, você pega por amostragem na área de qualidade, não dá para um a um acompanhar, você vê ele assentando o Mínimos piso, os detalhes. mínimos É detalhes, impossível. né? É impossível. É Né? Os impossível. clientes falam, mas como a MPMD não viu isso? É impossível. Pode acontecer em um apartamento e não acontecer mais em nenhum. Né? Ai, não passou, o duto tá pela metade. Esse foi olhar o seu caso. Não dá pra falar que a maioria não passou, porque assim, às vezes é uma coisa daquele dia, do cara que tava lá, que fez muito e pontual. fechou, muito pontual. Então assim, problemas a gente vai ter, a assistência técnica vem por causa diferença disso, é é um como você suporte. resolve. É isso. Antes Agora da- o tempo, como resolve, tudo que vai ser o diferencial. Antes da Claro obra, que vocês sim. fazem uma vistoria e teste em tudo? Sim, Antes da entrega. Antes da entrega, Antes da sim. entrega da obra, não, da entrega. Sim, a gente faz tudo, a gente tem uma área de qualidade, né? A gente faz todos os testes. E fora assim, como a gente trabalha com o síndico 7 meses antes, então eles também têm os treinamentos, fazem os testes, bomba, todo mundo que vai trabalhar no condomínio, todo mundo faz isso muito antes da São entrega. preparados, né? Então, eles eles se são- tornam especialista no produto. Não, né? o legal Então, é eles que se vocês... tornam Isso é- especialistas isso é O bem. no treinamento produto. não é... Então, o legal da MPD é que o treinamento não é para quem vai comprar. Não é uma... Não é, você não dá um curso para quem vai comprar, você dá um treinamento para quem vai cuidar daquilo. Também, De Isso fato, é vai legal. resolver, Então, assim, né? o síndico, ele, que a gente escolhe, que a gente faça por uma entrevista bem rigorosa, ele não pode estar com empreendimento em implantação aí durante os 6 primeiros meses, ele tem que estar, porque assim, implantação vai demandar muito mais tempo, Sim. né? Então, assim, ele precisa ter esse tempo para dedicar ao de implantação. Ele pode ter outros que já está implantado, tudo que aí a vida funcionando, que aí é uma outra questão, mas ele não pode ter nenhuma implantação simultânea. E justamente por causa disso, porque ele vai ter que estar lá no condomínio, ele vai ter vários treinamentos que a MPD dá para quem executa. Então, quando a gente escolhe uma terceirizada, a gente escolhe aquela que vai ter todo o treinamento. Então, quem tá lá, ele tá treinado para abrir, fechar portão, saber se um incêndio, se der, onde que ele vai fazer a bomba, onde liga e desliga, onde que faz. Então, assim, ele tem todo esse respaldo de tudo isso. Isso é bacana. Eu comecei minha carreira nessa área de condomínio em uma construtora que é a maior do Brasil no segmento dela, mas é baixo padrão. Talvez vocês saibam aí, tem essas três letrinhas aí. Comecei nessa construtora. Comecei nessa construtora de baixo padrão. Verdinha. Por aí. Tava no BBB. Eu não sei porque eu não assisto BBB, eu sou bem alheio à televisão. Então, assim, eu comecei nessa construtora e nós fazíamos exatamente essa área da qualidade. Nós visitávamos todos os apartamentos. Entregue em Guarulhos, o condomínio tem 300 apartamentos. Visitávamos todos os 300 apartamentos e gerava um relatório. É isso aí. Gerava um relatório para entregar para a equipe de obra. Ó, tem que corrigir esses pontos. O que eu vejo diferencial da MPD, eu acho muito bom, é vocês 6, 7 meses faz antes. Isso também, tá? A gente tem uma equipe que faz só isso, que é a famosa de ideia. Não, mas eu imaginei vocês fariam exatamente isso. Mas o diferencial que eu vejo em vocês, eu não via nessa construtora, é que vocês pegam a empresa 6, 7 meses antes de síndico e orienta e treina, prepara. Mas por que meu comentário? Desde documento, igual você falou, a VCB, tem, né, o TCA, que é a parte ambiental. Então ele já vai saber de tudo, como a gente está fazendo, como ele vai fazer depois a continuação, como a gente entra com isso. Assim, ele passa por todo o processo da empresa. Porque meu comentário, o Luciano vai corroborar com o que eu vou dizer, ele vai confirmar. Eu vejo muito condomínio que o síndico cuida muito bem do jardim. O jardim é lindo, mas não tem... a estrutura do resto... Olha, eu tenho fotos, o Luciano sabe, eu sempre registro todos os condomínios que eu vou, os caras tiraram uma viga para passar um perfil Stanley que é para correr o portão. Pô, tirou 2/3 de uma viga Então, olha o para perigo, passar um perfil disso. Stanley. Eu falei, meu...
Pô, é absurdo. O cara cuida muito bem do jardim, mas aquilo que ele precisava cuidar, ele não cuida. É isso que eu quero dizer. Então, Sim. parabéns pelo MPD, que uma faz coisa- ensina como cuidar. A MPD, quando entrega, eu acho que tem, não sei se tem isso, mas na hora de fazer as assembleias para colocar vidraçamento, vocês já entregam dessa forma ou vocês A deixam gente já indica o projeto com cálculo tudo, até Ah, com a norma do bombeiro nova aí, né, dos vidros anti-chamas, com tudo, a 10 gente minutos, já, tal. já passa o projeto inteiro para eles e aprova na primeira assembleia já de instalação do condomínio. Porque é uma coisa que eu também falo, e o Militão, eu concordo com o que o Militão faz, porque a gente pega muito condomínio na UTI. A gente fala que tá na UTI. E o morador, ele acha que assim... E o morador nem sabe, né? Acha que tá tudo bem. Tá tudo bem. Cara, eu vou falar pra você que... Não, condomínio que não tem relatório de inspeção anual do elevador. Sim. Então, é um absurdo. E aquilo cai. E aquilo é um Mas veículo. O elevador mas é um sabe que- veículo, as pessoas não E às sabem. vezes ele tá se Elevador é um apegando veículo. a trocar o síndico Mas- logo, porque ele foi indicado pela construtora, mas assim, tem noção Não, que mais você preparado. ganha com Mas- isso, ele tá mais preparado, ele que sabe No de caso da tudo, MPD. tem que ter... É. Mas tem construtoras que não. Que não. Quando é Não. MPD, eu vou concordar com vocês. Posso falar pra vocês? Uma coisa que eu acho que precisa muito ter aqui, que é o pessoal leva muito na... Não é o caso da MPD, não é o caso de outras grandes, eu conheço outras construtoras grandes, que literalmente quando eles vão vender, eles fazem um prospecto do que você já vai pagar de condomínio, quais as empresas que vão estar lá fazendo o serviço, eles colocam para você se vai ter alguma estrutura de energia que não vai, que energia renovável, eles te dão Tem, tudo muito. isso. A gente É. tem área comum hoje, né, com a placa solar. Tecnologia, então, o que eu falo isso? O que acontece hoje é com muitas pequenas que estão entrando e não tem fiscalização. Não tem. Você imagina o seguinte, o cara fazer uma obra e entregar o condomínio, que nem vocês falaram, sem CNPJ, sem regimento interno, sem convenção, e aí a pessoa entra dentro do condomínio, alvenaria estrutural. O cara quebra a parede, o cara põe ar-condicionado. Essa semana agora, eu tenho um amigo chamado Peterson Gomes, que é um advogado que vem aqui, renomado hoje. Ele coloca muito aquele case de perguntas, né? Perguntas para o síndico ou para ele, né? E aí eu vi uma pessoa que perguntou para ele assim, Peterson, eu entrei no condomínio antes da implantação, né? Antes da implantação não, antes do regimento e da convenção ser aprovado, e eu coloquei meu ar-condicionado. Agora o síndico entrou, aprovou a convenção e o regimento interno e eu tenho que tirar. Isso procede? Aí ele falou, procede. Não era nem pra você ter colocado. Não tinha nem que ter deixado. né? Você entendeu? Não. E acontece muito Se não disso. tem infra, não se mexe até que seja Não. aprovado. E se for alvenaria estrutural, não se coloca. Não Não, se e coloca. Não se coloca. E quando você fala isso, e a pessoa acha que é brincadeira, porque pelo que aconteceu E é você que no tá resolvendo passado, e que tá errado, né? Na visão da e tudo pessoa. que vem acontecendo, que a gente sempre fala aqui, um erro, a gente consegue fazer 2 acertos, 3, 4, a gente vai Com ajustando. certeza. Só que, literalmente, quando se fala de obra e construção, isso é Não uma coisa pode. que tem que ser bem elaborada, tem que ser uma coisa bem fichada, porque quando a gente colabora para poder fazer uma vistoria ou para assumir a responsabilidade do condomínio, literalmente a gente explica para o morador que ele não pode quebrar porque é o apartamento dele, ele pagou por aquilo. Ele tem que entender que embaixo dele tem uma pessoa morando e em cima também Ele vive tem. em comunidade. Você É entendeu? a grande chavinha que tem que Se virar. você pega um pico de tensão, você trinca o prédio inteiro. E aí? E se não Exatamente. tem seguro? E se o Não. seguro não cobre? Eu peguei um caso em Suzano. Que um médico quis dar um apartamento pro filho brincar, tocar a bateria dele lá. Louvável, é pai, tem que dar o melhor pro seu filho. Mas o que o garoto fez? Garoto com 30 anos, né? Então, vamos lá. Mas nesse comportamento... Mas é um condomínio que o síndico era muito omisso. Ele simplesmente, a pavimento térreo, tirou as paredes de alvenaria estrutural. Porque ele queria um estúdio amplo, com mesa, com tudo. Ele queria um estúdio amplo, né? Ele queria 40 metros de estúdio ali, 40, 50, vai. E o síndico é omisso porque... Como que a pessoa tá tirando material de dentro de um apartamento? Eu não vendo, vejo. né? Porque tem um De onde entulho tá ali. saindo Não tem tanto como não entulho? perceber, Eu né? tenho um Não limite, como. eu tenho um limite de entulho que vai sair de cada unidade. Isso daí eu consigo previsionar, porque são quantas paredes que não tem função estrutural, 2 paredes. Então eu previsiono o meu volume de entulho. Azulejo, piso, quanto que vai ter? Então, 150 sacos. Mas eu tô tirando um caminhão de entulho, pera lá. Aí quando trocou o síndico,
que ele foi bater na unidade por qualquer coisa, para fazer uma entrega que ele, a pessoa ia lá durante o dia, que ele abriu a porta para receber uma encomenda em vão livre. Não. E tem que voltar a fazer. Teve que fazer toda a recuperação, reforçar a estrutura. O perigo é gigante. Milton. Vocês não passam por isso, que vocês são concreto armado e isso é maravilhoso. Eu adoro concreto armado. A gente passa com outras coisas, né? Dizendo, Qual foi a dificuldade? A gente entrega, tipo, casas de alto padrão, casas, exemplo. Aí o cara já imagina que lá em cima na laje ele vai poder fazer, tipo, uma um rooftop, uma piscina, mega blaster, assim. E assim, aí você traz eles pra comissão. Ele já criou isso, né? Porque como ele já tem arquiteto antes, tudo, ele já cria aquilo na cabeça dele. E acho que aquilo tem que... Ele já vai colocar aquilo como premissa pra síndica aprovar o modelo dele, entendeu? Aí, quando a gente chega e fala assim, a gente leva isso pra comissão, a gente sempre traz eles muito pra perto, a gente recebe eles muito na... E a gente coloca área de engenharia de projetos executivos, a gente traz o pessoal de assistência técnica, o pessoal da obra e coloca para eles. Vocês nunca vão escutar da construtora ou da incorporadora que pode, a gente já fez, tem uma medida, tem um peso que pode ir até ali. Se foi projetado, tá tudo certo. Não tenho o que dizer, já tem uma espera, tá certo. Sim. Agora, se não tem projeto, foi, assim, vocês não vão esperar, mas a gente vai fazer reforço, vai não sei, colocar não sei o quê. É responsabilidade do senhor, mas assim, eu como construtora... Eu não me responsabilizo. Você viu que meio É questão de segurança, a gente já olhou, passou por vários projetistas. Não é assim, a gente não achou, eu acho bonito não colocar. Não, a gente tem um estudo, entendeu? Eu tive o ano passado, em cima do que você está falando, uma moradora que comprou um apartamento no leilão e ele era um apartamento que ficava do lado do jardim, dos apartamentos de jardim. E aí tinha aquele espaço do talude, e ela falou assim, olha, eu estou procurando uma arquiteta para fazer o quintal que tem no outro. Eu falei, não pode, a construção não diz que você tem que fazer. Não, mas se ele tem, eu posso ter. Eu falei, negativo. Você não vai construir. Exatamente. Você não vai construir. É isso. E como que você faz a gestão dessas frustrações, dessas emoções? Sabe o que acontece? Agora eu vou falar para você. Isso que vocês fazem é muito legal. Eu adorei a MPD, eu pesquisei aqui, tá? Eu fui pesquisar a MPD, eu achei legal pra caramba, pesquisei até também reclamações da MPD, não tem... a gente não tem nem a carinha, né? Não, muito legal isso. Eu acho que... Isso é ruim pra nós, sabia? Porque as pessoas hoje gostam de olhar a carinha e falar, até carinha verde, elas não olham a quantidade. Porque assim, pra você ter uma carinha... ali um selo, ela que já trabalhou um selo ótimo, assim, 1000 reclamações, assim, você vê, em vez de eles olharem o volume, eles olham as caras, né? A gente não tem a carinha porque a gente não tem volume. Porque na verdade, assim, quando você entende realmente do negócio, você vê que no Reclame Aqui, quanto menos reclamações a empresa tem, melhor, porque significa que ela consegue resolver qualquer questão nos canais oficiais. Porque o Reclame Aqui não é um canal oficial da empresa, mas é um canal que a empresa precisa olhar, precisa cuidar, porque é importante para o consumidor. E gera uma reputação, né? Eu tive um caso também, só pra vocês entenderem. Relacionamento do síndico com a construtora também tem que ser ótimo. Não importa qual síndico. É tudo um ecossistema. Não importa se o síndico foi indicado pela construtora, pela incorporadora. Eu acho que tem que ter uma boa relação. Eu acho que se vocês trabalham com obra e precisa de projeto, vamos supor, o síndico vai pedir, vocês conseguem mandar a segunda via do projeto Exatamente. Tem que ter esse relacionamento. Eu vou falar pra você, teve uma aprovação no condomínio que a LTS cuida, e que literalmente estava tendo vistoria porque entraram com uma ação judicial contra a construtora. Porque a construtora deixou a desejar alguns itens e não fez quando solicitou a manutenção de garantia, né? E aí, lógico que a construtora vai mandar o técnico dela, o engenheiro dela, vai olhar tudo e ela vai anotar. E aí ela viu a fachada, a sacada já envidraçada e questionou o síndico. Falou assim, e aí, vocês mandaram pra gente a questão da fachada? Vocês aprovaram uma coisa que a gente não colocou pra vocês? O cálculo, qual tipo de vidro? Peso, tá bom. Tudo. O e-mail, abriu o e-mail, tá aqui, Vocês mandaram. Vocês não têm... vocês não guardam o que a gente manda pra vocês? Então, a pessoa... Você vê que é uma coisa assim, você busca... Tem empresas hoje que você busca ter um relacionamento legal. E o que o síndico tem que entender é o seguinte, o que é do condomínio é do condomínio. Não tem essa de querer, construtora, faz isso. Não. É isso. E eu vejo que tem muita construtora, e eu estava pesquisando, por isso que eu falei que eu pesquisei a MPD,
que a MPD dá um atendimento diferenciado de qualquer outra consultora. Essa é a primeira vez que eu ouço falar. Eu já participei, já fui em outras consultoras grandes. Vou falar aqui uma que eu posso falar, que é a do Bruno, da Patriani. Visitei Sim, lá. conhecemos ela. É uma ótima Isso. construtora, também não tem reclamação, mas eu vejo que vocês têm uma coisa de diferente, né? Literalmente esse atendimento com o cliente, não que o Bruno da Patriani não faça, é bem diferenciado, é uma coisa que é o atendimento do cliente, é as dúvidas do cliente, e literalmente eu tenho certeza que se não for condizente com o que ele quer, eu tenho certeza que você vai falar, eu não tenho esse empreendimento aqui agora, mas futuramente, quem É sabe. isso. E quem constrói agora os futuros empreendimentos é baseado nas questões e gostos dos nossos clientes. Hoje a gente Porque são os pode... usuários finais. São. Então, assim, a gente aprendeu muito. E é coisas, assim, bobas do dia a dia. Exemplo, eu vou dar... a gente, lá atrás, há 5 anos atrás, a gente entregava o salão de festas com aqueles fogão de indução. Só que há 5 anos atrás, as panelas de indução, cada panela custava R$400. Era caríssima. Sim. E aí o que acontecia? E era alto padrão. Então a gente vamos colocar alto padrão, vamos colocar já fogão de indução e tal. Só que na hora que eles iam contratar os moradores, os bufês não tinham uma panela de indução. Não E aí como você funcionava. coloca? Não tinha gás passando, porque de indução geralmente ele é elétrico. Sim. E aí, Que e aí? legal, vocês mesmos perceberam isso. E aí, como que ia fazer? Os bufês não tinham essas panelas. Hoje os bufês têm, tudo, mas não tinha, era porque barateou novo. muito, né? né? Sim. Então, assim, a gente teve que mudar, ir pra gás, fazer todo um projeto que, assim, realmente não atendia, né? E aí, depois, passado esse tempo, eles falaram, mas agora faz sentido, a gente tem um empreendimento de alto padrão, custa bilhões, né? Agora também não vai precisar ter mais um fogão a gás, né? Alguma coisa assim. A gente foi lá e trocou, mas é justamente por causa disso. A gente tem que saber também onde a inovação e a tecnologia, até que ponto é favorável Faz e sentido. funcional. E faz Exato. sentido. Então, a gente hoje entrega um empreendimento funcional, então a gente vê todo esse processo. Então, a gente da área de relacionamento vê como tá o salão, olha como que se tá o pet, se já tá funcional. Tudo isso Até a gente... o jardim. Então, Até o jardim. se o perfil do morador é um perfil que a maioria tem pet, impacta também no jardim. Dependendo da planta que você vai colocar, pode ser venenosa, prejudicial. Então, até esse detalhe. Aí a gente tem bacana colocado pensar nisso, tudo. isso é muito bom. Tudo. Então, assim, hoje, todo produto que sai da MPD tem, com certeza, um viés do cliente, algum case que foi de frustração, alguma insatisfação, tem tudo. A gente olha Sim, muito, bom. porque hoje as decisões são tomadas com o cliente no centro. Vocês já tiveram alguma dificuldade nesse ramo? Alguma dificuldade assim que vocês viram que tinha que trabalhar bastante ou vocês conseguiram deslanchar nisso? Não, a gente tem. Ele é um mercado que é voltado para produto, né, ainda. A gente fez um movimento, estamos nele, vocês estão convidados aqui em primeira mão. Oh, legal. Obrigado. A gente fez o evento Conexão Day o ano passado, onde a gente reuniu mais de 400 profissionais e 80 incorporadoras e consultoras a nível nacional. Um Né? evento focado no relacionamento E ao cliente. isso, Pra foram fazer foram trocas. planos e discussões Troca de ali informações. voltado para CX, que é isso. Como que a gente vai ser diferenciado, para onde a gente tem que olhar, que cadeia de suprimentos. Então, a gente teve muitos síndicos, administradoras, todos os fornecedores até de caçambas, de carregador elétrico. Teve toda a nossa cadeia de suprimento voltada falando nesse tema. Por que a gente precisa disso? Exemplo, o meu cliente que eu conquistei, eu vou passar para o síndico, eu vou passar para uma administradora. Se ela não tiver o mesmo conceito do que eu, vai para água abaixo e as frustrações vão ficar e eu vou ter um grande problema depois da implantação do condomínio. Sim. Porque o cliente vê tudo, coloca tudo num pacote só. Ele não vai separar a MPD do Da síndico administradora. e da Não, administradora. não. Pra Então, ele assim, é tudo MPD. eu preciso ter administradoras com foco em relacionamento com o cliente. Eu preciso ter síndicos que focam em relacionamento com o cliente. Eu preciso ter a empresa que faz carregamento elétrico, que hoje, né, todo mundo precisa e hoje todo mundo tem. Com um atendimento ágil no mesmo SLA que deu. Então, eu preciso que a cadeia ande comigo e evolua nesse processo. E a É um gente tá segmento muito... que você não vê eventos voltados a esse tipo. Então a MPD inovou nessa questão, que ela fez um evento, chamou toda essa cadeia e chamou os concorrentes também, para todo mundo trocar a mesma figurinha, porque apesar da concorrência, existe essa troca de melhores práticas. Foi? Exatamente. Posso falar Sim. pra você? Eu pensava muito nesse negócio de concorrência. Muito.
Exato. Mas eu penso que a inovação, ela não se torna uma concorrência. Não, é Sabia? isso que a gente É quis mostrar É isso. com um grande Ela evento não que a se gente torna fez. uma concorrência. Tanto que as pessoas falavam assim, né? Tipo, da Cirela, que eu fiz. Por que eu vou num evento lá falar, exemplo, a gente ia convidar para o painel, ia convidar para fazer a palestra, um painel, um evento da MPD. Aí na hora que a gente contava todo o movimento, o tema, eu falava, meu, faz Propósito, total tudo. sentido. A gente tem que inovar, é um mercado que nasceu como produto, é um mercado que está muito ultrapassado, né? Que a cadeia de suprimentos, é muita gente e desconectado, por isso que chama conexão, a gente precisa se conectar, todo mundo precisa Claro. estar junto na mesma coisa. Como que o cara fala assim, como que o cara lá da caçamba tinha que ver, porque tem entulho, tem obra, tem retorno, a gente precisa Tudo descer impacta, ele né? precisa ter 7 caminhões, porque esse Sim. momento de reforma precisa estar limpo, que é isso que Exatamente, impacta a exatamente. satisfação do cliente. Então, assim, e ele precisa ter agilidade. Então, quem que a gente vai indicar, né? Como que a gente vai fazer? Então, a gente criou o Conexão Day, foi um evento de sucesso, e a gente está na segunda, Oh. agora edição esse ano, 7 e 8 em 2 dias, porque não Aguardamos foi o convite. suficiente. Aguardamos Ah, o convite. é. Olha, eu vou. A E questão, queremos a questão que vai estar lá. exatamente, que todos estejam lá pra gente trabalhar esse tema e cada vez mais construir Show, um parabéns. mercado voltado aí como um diferencial e estruturado, voltado para o Exatamente. cliente final. Eu falo pra você que pena que tá acabando o nosso É, programa, verdade. tem muita Passa informação. tão rápido, mas né? é. Eu com 72 perguntas, você me dá essa notícia? Como assim? Pode, né? Não pode. Eu vou, Essa foi mas a eu vou parte fazer uma dois. pergunta aqui que é muito legal. Eu Obrigado. ouvi bastante vocês falando. Como que está sendo trabalhar com a tecnologia, tendo que ainda ter o TED a TED? Porque a tecnologia é nova, tá inovando que você não precisa mais. Hoje o síndico não precisa mais fazer assembleia. com Hoje em dia tem vistoria online. Sim. Né? A MPD mesmo faz. Antes, quando o cliente aciona assistência técnica, eles fazem uma primeira vistoria que é online para ver o nível que está e se realmente vale direcionar um técnico ou se apenas um direcionamento Não, mas eu falo assim, ó, resolve. com o cliente, como é que está sendo apresentar? Porque a tecnologia, para nós aqui, é inovação. Em outros países já vem... virou commodity. Porque vem de estudos, né? Vem Sim. já da lado de baixo com a pessoa já se acompanhando. Porque aqui no Brasil, literalmente, ainda você tem ainda as pessoas mais velhas que gostam do TED a TED, que gostam de sentar ali De com telefone. Eu tô me de- sentindo com 78 Gosta de anos. ligar. Eu com 78 posso anos falar pra atrapalhando você? o Luciano no show do Faro. Aqui no Brasil, literalmente, a evolução tá vindo rápida para nós, que ainda está muito atrasado, mas está vindo muito rápido. Então, o que acontece? Você vai pegar essas pessoas mais velhas, mais idosas, isso para elas é uma inovação? É uma inovação. Sim. Só que, literalmente, para que elas possam absorver essa tecnologia, o TED a TED está voltando. E está voltando forte. Mas olha só, eu tenho experiência de ter morado fora do país, fui para a Europa, morei lá 2 anos. O Brasil ele não está tão atrasado assim em tecnologia, pelo contrário. também Em acho muitos que não. pontos o Brasil está muito mais evoluído. Em alguns países da Europa, falo por experiência, se eu falar, me passa o telefone, WhatsApp. me passa o telefone da Lu ou da Adriana, eles falam, não, peraí, eles pegam um papel, uma caneta e te E entregam. anotam ainda, No Brasil isso não existe. Não. No Brasil eles falam, olha, encosta Mandou contato, encosta meu aqui, celular ó. no Encosta seu, aí. Encosta aí. vou te enviar via WhatsApp. Portanto, que assim, WhatsApp, eu tenho amigos que Lá moram... fora quase não é usado. Eu tenho amigos Não. que moram Tem fora gente- e por isso assim, tem gente aqui que pra é TED a falar no TED. WhatsApp com eles, pra poder mandar um oi pra eles no WhatsApp, você tem que criar um relacionamento com eles Exatamente. pra depois você ter o direito de falar oi no WhatsApp. Se não Aqui esquece, a gente é usa mais o ligação. seu próprio telefone. É, Eu falo é ligação. 5 horas no WhatsApp, mas não consigo falar 5 Então, minutos. o Brasil, para na muitas ligação. tecnologias, Não, nós sim. estamos muito avançados. Mas eu falo assim, ainda tá o TED a TED, ainda tá vindo para poder direcionar para tecnologia. entendeu? Mas É eu porque acho você que precisa educar o cliente. é geracional, né? A gente tá Ajustar. com várias gerações juntas, que a Sim. gente, né, a gente tem trabalhando, Se geração confrontando. X, Z, Alfa já trabalhando mundo ali junto. junto. Então, Pelo que eu vejo aqui, todo mundo é novo. Você falou de 30, velho. Até fiquei bravo. Você tem algum problema com quem tem 30 anos? Eu tenho 30 anos. Eu não, eu tô com 78. Porque assim, eu sou aquele cara que liga atrapalhando. E eu não tenho problema assim, olha. As últimas pessoas Alô, pra mim é As maravilhoso. últimas Porque pessoas eu que resolvo tudo participaram, que rápido. foi 2 mulheres aqui, eu coloquei a apelido de Irmãos Galvão. Elas até queriam mudar o nome da empresa para Galvão. Bacana. Não fazia isso. Eu a gente é jovem.
né? Jovens. Gente, pra gente terminar, o que a MPD busca? A MPD busca no mercado hoje, busca como fornecedora de sonhos e busca um cliente. Eu acredito que a MPD, tenho certeza, não acredito não, eu tenho certeza que procura ter como diferencial a relação com o cliente e construir cada vez mais baseado na expectativa, alinhando a expectativa e surpreendendo ele no final. Porque está muito parabéns. claro que para a MPD não é o produto. O foco não é o produto, é o impacto que aquele produto faz na vida dos seus clientes. Então, isso é muito claro quando você trabalha com ela. Legal. Tá acabando, eu tinha tanta perguntas. Olha, agora eu vou Parte falar 2. uma coisa. Se literalmente todo mundo trabalha da forma que vocês trabalham, eu acho que isso anda muito tranquilo, porque sorriso no rosto, vocês são agradáveis, brincalhona, eu acho que isso é legal. Eu acho que, assim, Esse é o movimento do Você Conexão vai Day, ter- né? sabe o que eu aprendi nesse mercado? Eu aprendi uma coisa da seguinte forma, isso com pessoas que têm se inovado e têm olhado para esse mercado como vocês têm feito, que é quando você trata um cliente, quando você vai conversar com o cliente que ele vem com os 2 pés no seu peito, você não precisa ir com os 2 pés no peito dele. Não. Direciona o que ele está perguntando para você, para ele. Pergunta para ele como ele vai fazer. Isso. Como ele faria. Porque Eu o acho que grande isso segredo é você Se entender ele tem o alguma lado outra do forma cliente. diferente de Porque fazer eu acho que aquilo, a né? gente não pode se colocar acima de todo mundo, né? Não. Isso é Respeito primordial. acima de tudo, né? Claro. Acho que tem que respeitar. Falar um não, mas um não concreto, né? Baseado, com Explicar- base do É não, um com não propósito. Olha, uma questão que eu vejo muito, assim, eu pego muito condomínio de baixo padrão, médio, baixo, para fazer vistoria, visita, ou para prestar assessoria técnica. Por que eu não posso abrir uma porta aqui? Só disseram que eu não poderia abrir. Não. Aí eu vou lá, pego o cliente, falo, vem cá, ó, vou te explicar que existe uma norma 6118, né? E essa norma tem um peso de lei, e aí você tem que explicar para a pessoa Isso, o, gente. É a o motivo que ela não comunicação. pode e qual impacto gera se ela abre uma porta. Exatamente. porque o adulto E aí ele ela funciona entende. assim, o adulto ele não é igual criança, que você fala não pode, a criança tem que obedecer. O adulto ele precisa identificar o propósito nisso. O que tem por trás, qual que é o sim, por óbvio que significado. sim. Então é algo que a gente vem construindo muito no projeto de mapeamento de jornada, quando a gente reúne todos os departamentos para falar, né, sobre o que o cliente acha, pensa e sente. E aí muitas vezes a empresa fala, não, mas isso aqui tá total. E eu pergunto, tá, mas como que a gente comunica isso para o cliente? É muito Então o importante. segredo é como comunicar o Eu- propósito que você passa. Eu não conhecia MPD, mas vou buscar Já como conhecer. empreendedor. Mas estou apaixonado por, principalmente, o que mais gostei da ideia do MPD. Parabenizo aqui. E eu acho que Sim. todas as construtoras deveriam usar isso como base. É pegar o síndico que vai assumir aquilo 7 meses antes, treinar para que ele entenda a importância de fazer a manutenção, porque eu vejo Isso. muito condomínio com 3, 4 anos, pô, novo. Condomínio com 3, 4 anos é novo. É uma Novo, criança novo. tendo em vista que aquilo vai durar 100 anos. Exatamente. É projetado para durar 100 anos, com garantia de estrutura de 50 anos. Exatamente. Então, destruído, porque o síndico entende que fazer a manutenção é deixar um jardim bonito. E eu pego muito caso assim. Então, meus parabéns para vocês. Eu acho que esse projeto que de esse vocês, seja um movimento que esse conceito se Replique, espalhe, né? se Isso é replique, isso. que vire Pô, uma e é- ideia na cabeça E das essa é a construtoras. intenção, A né? intenção do É evento Isso é muito essa. bom, É parabéns. legal que vocês fazem, né? Eventos que vocês trazem as Cases e vocês reais. não se preocupam. Eu falo, a informação, quando ela vem com base, não importa para quem você passe, ela é sua. Exato. E né? cada um tem sua característica, Sim. né? A MPD, ela constrói do jeito dela, tem o jeito dela de construir, Tem o de público fazer, dela. tem o público dela. E tem tem público público pra pra todo todo mundo. mundo. Tem É isso Cara, que eu Tem espaço falo. para todo mundo. Eu queria agradecer vocês novamente. Obrigada. Queria agradecer pela oportunidade de vocês terem dado por em questão de estar aqui falando da MPD. Eu acho que o Em Questão tem que ir pro evento. Eu o também podcast. acho. Podcast. Com certeza, Tem gente. que ter um- Convida, Ó, convida, acho que tem que ter um colabora. podcast. Convida, colabora. Acho que tem que ter um podcast com todos os patrocinadores aqui, cada um contar um pouquinho, aí vai vir Eu acho. síndicos, vão vir Sim. né, prestadores de serviços, Bacana. vão E vir eu- toda a cadeia de E suprimentos eu falo, da construção civil hoje eu aqui. falo que a LTS, ela não é uma empresa que está aqui em disputa, até porque a gente tem uma forma de trabalhar. A única Isso. coisa que é ruim de trabalhar no mercado hoje é que você tem os picaretas.
Então, os picaretas vão fazer de tudo pra Mas te eles vão derrubar. perder a vez, porque... Tomara. Sabe o que eu sempre E- penso? A verdade sempre prevalece. Então, isso é o melhor de tudo. Eu agradeço vocês por estarem aqui no Em Questão. Agradeço pela MPD ter contratado vocês. Eu acho que a questão de ter pessoas técnicas em todas as áreas, isso é um diferencial os especialistas, né? gigantesco. Você não pode Precisa ter os colocar... especialistas. É que nem o Militão falou, você não pode colocar o cara que é eletricista para colocar... Eu falo que não existe pedricista, existe pedreiro e eletricista. É. Se existe um Exatamente. cara Não faz que... tudo, já não dá certo, Não, né? se existe um cara... Eu falo assim, pode existir um cara diferenciado, só que ele literalmente está focado em uma área só. Ele tem que focar em uma Não coisa. tem como ele focar em tudo. Ele vai Por isso- sempre ser melhor em alguma por coisa. isso que o mercado está Exatamente. defasado na área de construção. Eu sou da Isso. área de tecnologia, eu sou técnico, sou tecnólogo em elétrica, sou técnico em eletrônica e formado pelo Senai. E estava terminando a faculdade de engenharia civil também, estava me especializando na faculdade, não terminei a faculdade. Então é uma área que eu me encontrei muito, tenho familiares que têm empresas também, mas não é a área de construção e sim de reforma, né? Então eu acho isso muito legal e o mercado tem se inovando para a área de construção de uma tal forma que literalmente... E a gente- Precisa, né? E a gente também não sabe de tudo, né? Eu também sou formada, tenho conhecimento em CX, Sim. né? Enfim, Eu queria falar do currículo de vocês aqui, mas é um pouco extenso, Olha, a gente gosta de estudar, a gente é um pouco CDF. colocaram 24 anos aqui da Adriana, aí 24 anos é... Imagina. Só que assim, não adianta, Da Adriane santo de casa não e faz da milagre. Lucilene. Eu preciso trazer alguém de fora, porque assim, sem viés da construtora, eu trabalho, represento a MPD, né? Então, tem que trazer alguém de fora. Então, assim, super indico esse trabalho de consultoria, de assessoria, né? Igual você falou, você é técnico, você é assessor, Sim, você sabe sim. o que você está dizendo. Ela vem e traz, sem nenhum A voz viés, do né? cliente, exato. Então, e aquilo que Junto a gente nós... chega no consenso, porque eu costumo falar que a experiência do cliente não é você dar tudo que o cliente quer. É você entender o que Sim. ele precisa e correlacionar para ser sustentável para a empresa. Porque às Tem vezes que ele ser quer algo que ele não sustentável pro precisa. Exatamente. Ele imagina um monte de coisa. Tem coisas que eu não vou fazer o que ele tá pedindo, né? Eu sempre falo, eu falo assim, vou acabar mais aqui no Milton. 70 perguntas. A última pergunta para Eu você. tinha 72, ainda tem eu queria dizer assim, era pra 69. ser a última. Ainda tem 69 aí. Eu vejo que você fala de um relacionamento com o cliente e quando vocês têm um relacionamento com o vendedor. Como que funciona? Fornecedor, com vendedor, Como que tudo. Porque igual. você Seu trabalha, cliente, né? você trabalha a Seu cliente. comunicação. Como é que vocês passam a comunicação que a MPD quer para eles? Igual. O vendedor ele precisa entender todo o propósito, igual o síndico, para legal. poder ver como Então, a que gente- vai fazer a oferta e tem que fazer sentido, porque não adianta se fazer uma compra excelente, né, iludir o cliente com algo, aí ele, depois que ele assina o contrato, vira a questão da frustração. Não, isso é Então, legal. a MPD Tem também que ter, eu trabalha acho que- Desde o começo, todo mundo. Com os Então, o pessoal de corretores. obra. Quando a gente vai na obra, a gente pega a faxineira, o porteiro que tá na obra, que todo o entorno que ele vai ter naquela Compreenda o vistoria propósito. compreende o propósito. Quando a gente tá lá numa venda, vai lançar empreendimento, todo mundo que tá envolvido entende, bom. sabe de todo o propósito que tá ali. Então, todo mundo é envolvido e a Vocês não- passagem de bastão, ela tem que ser igual, né? Vocês Tem que nunca ser- tiveram aquele cliente que ligou para vocês e falou assim, olha, tem uma coisa de informação que não bate. Eu conversei tem com o um corretor. monte. Ah, isso sempre vai ter. Tem, né? Tem. Ou Tem aquela jogadinha para tentar dar uma... Porque muitas vezes, e já aconteceu também do cliente falar isso, só que na verdade, sabe o famoso jogar verde? Sim. Porque o cliente acha que os corretores não têm correlação, não se Isso. conversam. Que não tem um e aí- alinhamento. Que não tem um alinhamento, então tudo que acontece, né? Só que a gente não pode generalizar, né? Criar uma imagem com base nas exceções. Tem que sempre tratar Exatamente. pontualmente, igual a MPD E a faz. gente também já deixou de fazer, né? De falar e de explicar o porquê também do não. E já a cliente já trouxe, olha, na casa decorada. Assim, por mais que seja uma casa, né, chama decorada porque é uma sugestão de decoração. Mas se fez sentido para o MPD e acha que esteticamente poderia realmente melhorar o produto, valorizar o produto, porque é meu produto que vai estar lá, né? Por mais que eu não tenha mais nenhuma novidade para vender, eu quero que ele valorize para sempre todo mundo falar, olha, que no MPD eu comprei por 1.000 e vendi por 3.000. A gente quer isso, uma Tem um moeda, né? objetivo. Tem um objetivo. E a gente faz. Realmente, a gente leva tudo Legal, para discussão. Muito legal. Então, o Mauro, que você falou, participa dessas discussões. Olha, eu acho que
nesse viés, acho que traz melhoria pro produto, valoriza a marca, faz um diferencial. Vamos ou não vamos? E aquilo Aí coloca na ponta do dito, lápis e vamos ver. trazer o que alguém vai de ser. fora, igual você trouxe. Eu tô falando do Lu, porque eu não É lembro. Lu mesmo, lembro, é a peço famosa Lu, desculpas. é a famosa É Lu. Lu. Trazer no alguém de mercado. fora, igual você trouxe a Lu, descontamina o processo. É isso. Tira o vício. Descontamina, Porque você Tira o fica emocional. contaminado, você fica viciado e faz todos os dias e as coisas passam. Então vem Exatamente. alguém de fora, seja para qualquer setor, Isso. E ajuda até na eficiência, porque eu prometo Melhora. que é o último case, não falo mais. Na entrega das chaves, a MPD costumava investir horrores para dar um super produto, um brinde para, sei lá, aquele momento. Só que, nesse caso que a gente está atuando, é um cliente de alto padrão. O cliente de alto padrão, ele tem o poder aquisitivo para comprar um E a produto maioria fácil. é investimento, né? Quando eu cheguei, eu falei pra toda a squad de trabalho, né? Eu falei assim, olha, seu cliente não vê valor no brinde que você tá dando. Ele vê muito mais valor na cerimônia de entrega das chaves, Sim. que é aquele momento de experiência, do que no brinde brinde em em si. questão. Porque metade ainda tava na caixa, o brinde, e a outra metade nem lembrava. E aí, o que eles fizeram? Com base nesse feedback, reestruturaram o investimento. Então, a gente diminui aqui e investe mais nesse momento que é Certo. memorável. Porque a entrega das chaves, daquele produto, o cliente vai ter uma vez na vida. Agora, ó, você compra lá, sei lá, uma garrafa, uma cafeteira. Você Uma- compra, um copo. A qualquer momento. Aquele copo que não deixa ficar aquecida a bebida, né? Aquele copinho que não Que não custa perde o gelo. 300 Custa lá reais. uma 400 fortuna reais. e ele tem 6 na casa É dele. isso. Tá O vendo? que eu vou dar, é né? a Posso falar pra experiência você? que conta. Me arrependi de ter comprado da construtora onde eu moro, velho. É isso aí, tá vendo? Agora, próximo tem que E vai pro tem que MPD. sentir a Eu vou esperar o experiência, MPD literalmente. aparecer no leilão. Ou se não, ir como síndico e sentir Sim, a com experiência, certeza. né? Ficou um Eu acho- convite no ar, hein? Sim, eu acho- é um convite. Eu acho que a gente tá aqui pra... Gente, pra- convida e colabora em engenharia. Bom, Tô Ah, vendo com vocês aí, certeza. LTS. Apesar que eu sei que o Luciano vai Tem me que tá levar, né? O junto. Luciano Não, vai tem me que tá levar. junto. O Luciano vai me levar E é de legal da vocês, rabeira, que aí mas vocês me participam do processo convidem. e falam, não, realmente o que foi dito naquele podcast, não dá o testemunho de dizer. Exato. Realmente acontece Olha, na realidade, faz. Só Eu- pra finalizar, uma questão que vocês falaram do evento que vocês fazem o dia X, eu não... Vai ser em Conexão outubro. Day. Conexão Day. 7 e 8 de outubro. No resumo, o resultado final disso é sabedoria, no meu entendimento. É isso. Porque a sabedoria é quando eu aprendo A Com com conhecimento. o outro sem Eu precisar ganho, errar. agrego Então, mais e cresço junto. Exatamente, É acho isso. Ó, parabéns. Vocês são... outubro, hein? Não tem como não 7 e falar que 8. 7 e 8, Dá fecha a tempo. agenda. Vou ver se eu tenho roupa pra esse dia. Tá vendo? A gente fala assim, tá acabando o programa, mas a gente tem tanta coisa pra perguntar. Aí é Tem que legal. ter- Ainda tem Eu acho. 67 perguntas. Então, vocês vai dando tempo perguntando. Adriana e Lu, muito obrigado pela presença de vocês. Foi uma honra. Cara, é muita informação pra gente. Eu agradeço. Hoje o Em Questão Cash chegou a 15 mil inscritos. Tá mais, né? De 15 mil Multiplique inscritos. cada vez mais. Eu falo pra vocês que eu não esperava isso. Eu achava que o Em Questão Cash a gente ia só fazer a divulgação, falar. E literalmente a gente passa pra massa. O que vocês estão trazendo são pessoas que literalmente a massa condominial. Eu acho que a informação do síndico, das empresas técnicas. Serve pra isso todo já- mundo. isso já existe. Mas literalmente mostrar o que o cliente está comprando É o é diferencial. o diferencial. Então agradeço vocês, agradeço a MPD por ter deixado vocês estarem aqui. Acho que É uma honra. tempo de vocês aqui vale ouro, né, para a MPD. E queria agradecer novamente, queria vocês de volta aqui. A gente tem bastante coisa que Com a gente pode colocar. certeza. Se vocês tiverem outros vídeos que quiserem passar mesmo não estando aqui, a gente abre aqui no dia para vocês, coloca aqui o vídeo, com certeza vai falar da Perfeito, a MPD. gente tem de toda a É. etapa. A gente Eu quero tem um visitar, vídeo. sim, eu quero conhecer a MPD, quero Isso visitar aí. a MPD, isso aí Vai ser pode um ter certeza. prazer. O convite Eu tá, quero fica ir lá na- aberto. Convidem a Exatamente, Colabora vai lá na Engenharia obra, também. vai lá Vamos nas tomar obras, café vai e tomar um visitar, café. Participar É, do momento de vistoria. isso, vai ser bem legal. Muito obrigado Parabéns pela presença. mesmo. E Parabéns sucesso pelo pra vocês. podcast, Obrigado, porque obrigado. em menos de um ano, 15 mil de maneira orgânica, realmente Cara, E depois desse episódio, suba aí mais uns 1000, é. tá bom? a gente Ah, vai colocar elas Vamos pra colocar uma fazer, meta? É. vai fazer divulgação. A gente vai gosta de divulgar. meta, viu? A gente Mas o- trabalha sob pressão. É importante isso, dar resultados. É isso aí. com Dar certeza. resultado. Gente, muito obrigado pela presença. Queria agradecer você que está assistindo o Em Questão Cast, você que já compartilhou, que se inscreveu e que apertou o sininho para novos conteúdos como esse. Queria agradecer muito você que assistiu o Em Questão Cast.
Muito obrigado pelos 15.000 inscritos. A gente quer chegar a mais, aí 1 milhão. O que for para a gente pôr em Questão Cast é muito bem-vindo, tá? Queria dizer que a pauta hoje foi do projeto e a implantação do condomínio com a Adriana e a Lu, que foram primordial para esse bate-papo legal, descontraído, muito legal aqui. Não foi um dança gatinho, mas foi muito legal. Ela sabe porque tá dando risada. Piada Mas interna. muito obrigado vocês pela presença, tá? E muito obrigado a vocês Obrigada. terem assistido Em Questão. Tchau, tchau. A gente quer deixar aqui para os nossos apoiadores, a LTS Cindy cuida do condomínio há mais que uma profissão. A gente tem G5M, uma empresa de segmentos de construção civil, ramo de orçamento e gerenciamento. A gente tem a Prime Piscina, profissionalismo e qualidade para a sua piscina brilhar o ano inteiro. A gente tem a Colabora Engenharia, engenharia com técnica, documentação, excelência, precisão técnica, responsabilidade e qualidade em cada serviço realizado. A gente tem a OA Solution, uma empresa de facilities que traz praticidade, oferecendo conforto, qualidade e busca por soluções de referenciais. A gente tem um mercadinho mix baratinho, mais de 90 mercados aí nos condomínios, trazendo conforto e qualidade para os nossos condôminos. A Exino Bombas, atendimento técnico especializado, conforto, preço e praticidade, buscando o melhor para você. Bela Telha, casa de construção, desde 1992, trazendo a melhor solução para a sua área de lazer, gourmet e conforto, comercializando para consumidor final e para construtora, tendo as melhores soluções para áreas de lazer gourmet. Legal. Aí, a MPD Aí. pode entrar nisso. É. A gente também tem a Casa de Bomba São Paulo, com mais de 80 anos de tradição. Casa de Bomba São Paulo é reconhecida por sua experiência no setor, oferecendo soluções completas em bombas hidráulicas, sistema de pressurização, filtros, acessórios, atendendo diversos segmentos, desde residência a grandes indústrias. E Estação 80, que logo vai estar fazendo 1 ano, com o show do Marcelo Falcão. E a gente vai colocar aqui logo. E José Elano, se a produção puder colocar aqui, o Dia Feliz. Tá. Muito legal. E o Enzo Murilo, que vai finalizar, né, o sertanejo do Enzo Murilo no finalzinho. E a gente agradece novamente as meninas por estarem aqui no Em Questão. E até o próximo episódio do Em Questão Cast. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Eu separei. Que absurdo. Tem uma saudade. Está fazendo quase 1 ano que nos separamos, mas eu não te esqueço. Ainda guardo o seu nome, o seu telefone e o seu endereço. Vou viver nessa agonia quase todo dia. Pergunta por quê. Há quase 1 ano eu morro de vontade de te ver. Há quase 1 ano eu morro de saudade de você. Agora, e agora? E rodo pelos bares e tantos lugares, choro e reclamo. É que eu ainda te amo. É que eu ainda te amo. E rodo sem destino no meu desatino, choro e te chamo. É que eu ainda te amo. É que eu ainda te amo. Aquela, bora. Pode faltar aquela. Foi sem querer que derramei toda a emoção. Dererê, que sequei seu coração. Dererê, me machuquei, te feri, não entendi. Dererê, como dói a solidão. Não. Agora estou sozinho, precisando de você. E você não está por perto pra poder me ajudar. A estrada dessa vida está difícil sem você. Oh, sem você. E você não está por perto pra poder me ajudar. Assim, vem. Oh.
arrependido do que fiz. Dererê, veio te pedir perdão, perdoa a paixão. Ah, meu coração, tão solitário.